Olá pessoal, ontem já era, hoje é o dia e o amanhã poderá não mais chegar. Está começando o nosso debate-papo aqui na Rádio Alerj e na TV Alerj. Onde quer que você esteja, receba aqui o nosso abraço muito especial e muito obrigado pela sua audiência. A você que está nos ouvindo e a você que está assistindo o nosso debate-papo com Alberto Brizola, que por acaso sou eu mesmo. A gente começa o nosso debate-papo de hoje apresentando os nossos convidados. O debate-papo de hoje recebe nos estúdios da rádio e da TV Alerj 3 convidados que representam influência digital, empreendedorismo, cuidado humano, ativismo social e organização de eventos, reunindo comunicação, experiência prática, impacto comunitário e visão transformadora e também dinâmica. Hoje está aqui com a gente o Luizinho Patriota, ele que é influenciador, empreendedor e ativista das causas animais. Reconhecido pelo trabalho em defesa das comunidades, atua promovendo conscientização, acolhimento e ações sociais. Também temos pela primeira vez o Henrique Fernando, que é advogado, jornalista e terapeuta, profissional multifacetado. Ele transmite entre o direito e a comunicação o desenvolvimento humano. Também é apresentador de um podcast que já a gente vai falar sobre isso. E hoje também, vindo pela primeira vez ao nosso debate-papo, o nosso querido Márcio Moreira. Seja bem-vindo. Márcio Moreira é empreendedor, organizador de eventos e atua na criação e gestão, além da execução de projetos culturais, sociais e corporativos, movimentando setores que envolvem entretenimento, produção, economia criativa e geração de oportunidades. A gente começa então hoje falando sobre um assunto que é, sem dúvida alguma, uma das pautas mais importantes atualmente, entre tantas outras, que é a causa animal. A causa animal tem ganhado espaço no debate público, mas ainda enfrenta desafios como abandono, maus tratos, falta de políticas de estabilização e poucas estruturas públicas de acolhimento. Discutimos o papel do Estado e dos ativistas, além da sociedade, na proteção dos animais. Então vamos começar com o Luizinho Patriota. Seja muito bem-vindo ao nosso debate-papo. O que falta para as políticas públicas de proteção animal avançarem no Rio de Janeiro, na sua opinião? Bom, primeiramente quero dar aí um agradecimento, né, e parabenizar, né, o seu programa, Brizola, porque você faz um trabalho maravilhoso e a gente não pode deixar de elucidar a comunicação, né, porque sem ela a população e a sociedade, de uma maneira geral, não consegue acompanhar o que está acontecendo. Então, o seu trabalho ele é muito mais importante do que o nosso que está aqui. Imagina, pode ter certeza disso. É uma honra tê-lo aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, você falou numa coisa que é muito importante, a causa animal, né? Poder dar a voz para quem não tem voz. E o papel meu, tão pouco tempo, mas a gente tem pessoas que são ativistas que estão há muitos anos e que eu tenho muito respeito por essas pessoas, sem dúvida nenhuma a gente poder falar da causa animal. E eu quero começar falando da causa animal, trazendo uma abordagem que as pessoas acham, sabe? Né? E queria agradecer aqui o Henrique, o Max, pela presença, e os telespectadores também. Claro. Sem dúvida nenhuma. Então, eu queria começar falando sobre a questão da causa animal. Não é só uma causa animal. A gente fala sobre a causa animal, a gente acha que é só o animal, o bichinho. Mas, na verdade, se você... Um dado importante, né? 70% das doenças infecciosas hoje, no Brasil, são geradas pelos animais. Que coisa interessante. Pelos animais que estão em situação de abandono. Então, quando a gente vê um animal que está ali jogado, sem ter nenhum cuidado, pode ter certeza que ele é um vetor de uma doença e de algo que afeta nós, seres humanos. Então, não é só uma questão
da gente cuidar do animal, que eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. Mas é uma questão também da gente proteger a saúde pública, proteger o ser humano, e acho que é isso que a gente veio falar um pouquinho aqui no seu programa. Maravilha, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos também dar as boas-vindas aqui ao Henrique Fernando. Doutor Henrique Fernando, muito obrigado pela sua presença. Como estimular a adoção responsável? Olha, hoje em dia a gente precisa de leis mais severas do que tange ao abandono de animais, maus tratos. Hoje está em voga a lei ambiental, que lá fala dos maus tratos de animais, só que ainda não tem uma lei que penalize quem faz os maus tratos, quem abandona. Existe um projeto de lei que até discuti com o Luizinho sobre a família multiespécie. O que é a família multiespécie? O que é a família multiespécie? É como se o animal fosse parte da família mesmo. Ou seja, vamos supor que eu sou casado com a minha mulher e a gente adota um cachorro. Na separação, ela ou eu, a gente pode entrar com processo pedindo pensão, a guarda, a visitação, como se fosse um filho mesmo. Um filho. Até porque, nesse projeto de lei, lá está escrito que os animais são seres sencientes. Porque hoje, no nosso ordenamento jurídico, os animais são como coisas. E a gente sabe que os animais não são coisas. Os animais têm sentimentos, eles têm cérebro, eles dão amor. Para você ter uma noção, até falei isso com o Luizinho, o cachorro, o gato, principalmente o cachorro, ele demonstra que te ama sem dar uma só palavra. Só por gestos e olhares. Então, quando um bichinho ele expressa o amor à pessoa, nada mais justo que ele ser tratado como um ser senciente e não como coisa. E nosso ordenamento jurídico precisa evoluir muito no sentido à causa animal, porque a gente estava até conversando ontem, não há interesse público tocar nessa parte sensível. Mas a gente está aqui que a gente vai tocar nessa parte sensível sim, porque tem muitas pessoas que precisam, como ele falou, não é só os animais, as pessoas, os seus tutores, ONGs, precisam de ajuda, não é só o bichinho que precisa de ajuda. Há todo um contexto que precisa ser ajudado. Muito bem, Max Moreira, seja bem-vindo também, uma honra tê-lo aqui conosco. Na sua opinião, quais ações podem reduzir o abandono dos animais? Primeiramente, muito obrigado, é um prazer estar aqui participando do teu programa. É de uma felicidade incrível, sou admirador do trabalho, né? Poxa vida, muito obrigado, é uma honra muito grande para mim. Imagina, eu acredito que, como o doutor Henrique falou, encurtaríamos esse processo através de leis mais severas. Eu acredito que precisaríamos de leis de punição mais severas para que diminuíssemos, né, o abandono dos animais. Pois é, a gente tem acompanhado, por exemplo, outro dia eu vi numa rede social, hoje com as câmeras que estão aí, não é, cada vez mais se multiplicando, a gente tem observado coisas que antigamente a gente não teria acesso, a gente passa a ter quando uma pessoa abandonou um animalzinho no meio da rua, ou seja, e ainda o cachorrinho saiu correndo atrás. Exatamente. É doloroso ver isso, sim, não é? A falta de sensibilidade das pessoas. Luizinho Patriota, o que fez você, um ativista, se importar com a causa animal? Bom, na verdade, eu venho fazendo um trabalho social há mais de 20 anos, né? E uma protetora me procurou querendo que eu ajudasse ela. E ela virou e falou assim: pô, Luizinho, a gente tinha acabado de fazer uma campanha de adoção de agasalhos, mais de 1000 itens. E ela me procurou: pô, preciso da sua ajuda, eu tô vendo que você tem uma força e tal, você poderia ajudar a gente a conseguir ração? Aí eu falei assim: mas como assim ração? Me explica, né? Aí ela falou assim: não, que a gente tem uns animais, tem uns protetores, uma tem 80 animais, outra tem 90 animais, outra tem uns 150 animais, e a gente queria ajudar. Eu falei assim: tudo bem, esse mês eu posso conseguir até correr atrás, a gente conseguir umas rações, mas mês que vem, como é que o animal vai comer? Ela: não, a gente vai ter que conseguir de novo. E no outro mês, no 4º mês, as pessoas vão falar assim: calma aí, Luizinho, você não tá fazendo um trabalho legal. Tá enxugando gelo. Você não tá resolvendo o problema. E aí entra a questão não só de ativista, como um gestor, né, que é a minha base de empreendedorismo. Eu não acho que nenhum agente, seja público ou privado, pode pensar em enxugar gelo. E o problema que a gente vive hoje é essa coisa das pessoas ficarem rodando atrás do próprio rabo. E isso me incomoda. Igual os cachorros fazem, né?
Eu acho que só os cachorros podem fazer isso. O ser humano não pode fazer isso. Então, eu acredito que a gente precisa... Se a gente tem um problema, a gente precisa resolver esse problema. E quando eu entendi que existia um problema e o que ela estava me pedindo não resolveria o problema, eu falei, eu não posso tomar essa decisão. Então, a gente precisa pensar numa solução que possa, de fato, ajudar. E aí, a gente juntou a nossa equipe, né, de trabalho e a gente discutiu e chegamos à solução, que eu acho que é a maior solução hoje no Brasil. Nós criamos uma plataforma chamada Adote Pet Já, né, uma plataforma a nível nacional, que ela aproxima quem quer adotar e quem tem um animal. Liga, Então, liga as ela, duas pontas. ela liga né? as duas, como se fosse uma OLX aí, né, dos animais. Então a gente desenvolveu essa plataforma, colocamos no ar, e a gente hoje, por exemplo, tem adoção de pessoas que moram em Magé, né? A gente já entregou animal lá em Nova Iguaçu. Olha só, as pessoas se não tivesse a plataforma, eles nunca iriam se conectar, né? Seria E a gente impossível. acredita muito no poder da conexão das necessidades. Então foi dessa forma que a gente encontrou, porque eu fiz a pergunta para ela, falei assim, o lar pro animal não é no abrigo. O abrigo é um lar temporário. Então nós trabalhamos hoje para que o lar do animal, né, seja família. A gente acredita muito nesse projeto. E foi dessa forma que a gente criou a plataforma e é dessa forma que a gente vem tendo um sucesso, ajudando quem precisa doar, né, resolvendo o problema da família, trazendo um novo animalzinho e está sendo um sucesso. Bom, eu queria que você, então, aproveitasse e contasse um pouquinho da sua história. Como é que você chegou até aqui? Você, me parece que você é um empreendedor, já conseguiu lançar criar mais de 5 mil empregos através de uma empresa que você tinha em Beleze, Exato. se não me engano? Não. Não é? Não, a gente teve um instituto de beleza que era concorrente dessa Que era empresa que você concorrente, falou. desculpe. Né? Nós chegamos a ser a segunda maior empresa do mercado, né? E a gente formou muitas mulheres empreendedoras. A gente acredita muito na força da mulher, sobretudo, e na força do empreendedorismo. Dessa forma, a gente formou várias mulheres aí no ramo da beleza, como profissionais de cabeleireiro, de design, massagista, esteticista, barbeiros, homens também, uma boa parte também homens. A gente acredita muito nesse projeto. Foi dessa forma que a gente começou, fizemos muitas ações sociais para ajudar o próximo com os alunos que faziam um curso, eles entregavam também uma contribuição social e foi um sucesso, né, poder ver. Eu me lembro um dia que a gente subiu uma comunidade em Nilópolis, Morro do Bumba, e aí chegou lá, a gente estava fazendo uma ação social e a gente estava cortando o cabelo, sabe, Max, das crianças. Aí uma mãe veio correndo e aí eu falei assim, chorando, gritando, eu falei, o que houve? Eu falei, já fizeram besteira no cabelo da filha dessa senhora? Eu falei, o que houve, senhora? Ah, você que é o responsável daqui. Eu falei, quando é responsável, a gente já imagina logo. O problema já chegou. Problema, né? Não é assim que a gente pensa? E ela falou assim, não, eu quero te agradecer. O que foi? Não, porque você conseguiu cortar o cabelo da minha filha e do meu filho. Eu falei, sério? Foi, mas deu tudo certo? Deu. E com esse dinheiro eu vou economizar, vou comprar mais 1 quilo de arroz e feijão. Para você ver, não é? Olha Então, que a importância do trabalho social, né? O trabalho social, ele é fundamental. Então, fica aqui a minha externação. Quem puder fazer, mesmo que seja pouquinho, pro próximo, faça. Porque você não sabe... Para você pode até ser pouco, mas para a pessoa pode ser tudo. Pode ser 1 quilo de arroz, Exatamente. pode ser 1 quilo de feijão. Né? Eu vi um sentimento e desde lá, essa minha veia de empreender sempre foi voltado em pensar o seguinte, eu preciso ter negócio, desenvolver ou formatar negócio que vai mudar a vida das pessoas, que vai ajudar as pessoas. Nada contra quem abre um boteco, mas eu nunca abriria um boteco. Nada contra quem abre uma casa de show, mas eu nunca abriria uma casa de show, porque eu não acredito que isso vai transformar a vida das pessoas. Então o projeto do Luizinho é sempre empreender, pensando em formatar e mudar a vida das pessoas, e esse é o Luizinho. E o pouco para Deus é muito. Você fez pouco, mas para a pessoa ele era muito, e Deus vai te dar o triplo. Eu acho que o serviço social vem nisso, né? Muito bem. Henrique Fernando, você tem o nome do Fernando Henrique invertido. Invertido. Todo mundo fala isso. Quando eu era mais novo, quando ele foi presidente, todo mundo falava, pô, você que é o presidente e tal, brincava comigo. Mas você é também um empreendedor, advogado, jornalista, terapeuta, um profissional multifacetado. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida, da sua trajetória e também do seu podcast.
Então, vamos lá. Eu me formei em 2012, quando em Direito, minha primeira formação. Todavia, eu só peguei minha carteira do AB em 2016, porque aconteceram fatos na minha vida que reverberaram, como foi o falecimento da minha mãe, que foi um momento muito triste para mim. Eu já tinha perdido meu pai com 10 anos. E aí eu decidi fazer Direito, vamos fazer uma síntese aqui. Claro, fique à vontade. Eu decidi fazer Direito por algo que aconteceu negativamente em minha vida. A gente travava uma batalha judicial contra as minhas irmãs por parte de pai, e a gente perdeu esse processo. E aí lá estava que a gente tinha que sair do apartamento, que era do meu pai. Isso foi em 2005. E aí a gente não tinha para onde ir. Resumindo, a gente morou na rua, eu e minha mãe. Moramos na rua uma semana. Chegaram a morar na rua? Uma semana na rua. Isso Que coisa, hein? Literalmente? Literalmente. E vou até contar essa história no meu livro, que eu estou escrevendo no livro, Do Zero ao Sucesso. Puxa vida. E aí tem poucas pessoas que sabem disso. Eu não sabia. Eu nem Eu também não sabia. É, Max. E aí o que acontece? Morei uma semana na rua. E ali eu falei pra minha mãe: mamãe, eu vou fazer Direito, porque eu não quero que ninguém passe essa injustiça que a gente está passando. Que legal. E ali eu falei: não, ali eu vou fazer Direito. Ali era 2005, foi 2005. Aí eu entrei na faculdade em 2007 e me formei em 2012. Aí de lá pra cá, aí passei na OAB em 2016, porque em 2012 ela faleceu. Eu senti o baque, mas de 2016 para cá, eu venho advogando, só que de forma autônoma, empreendendo, de 2020. Eu trabalhava em um escritório, tomei um pé na bunda na pandemia, e desde então comecei a travar a minha batalha sozinho não, com Deus. Aí depois peguei a carteira de jornalista, montei um podcast, primeiramente com um colega, e aí a partir desse ano, comecei a trilhar a trajetória do podcast sozinho. E você consegue ter lucro com o podcast? Porque pouca gente consegue até hoje, né? Eu não conheço ninguém assim na história que fature muito com isso. Depende. Você pode conseguir monetizar com os inscritos, com patrocínio. Você pede para os empresários patrocínio para passar logo, fazer o jabá ali, ou num programa de aceleração de autoridade. O que eu costumo fazer? Eu levo os empresários para o meu podcast e eu faço a autoridade deles crescerem através da comunicação, reverberarem. Porque eu separo meu podcast em 3 partes: persona, o negócio e o pitch. Eu falo para ele, primeiro vamos falar da sua persona, da sua pessoa, depois do seu negócio e depois do pitch. Mas você não vai vender, você vai vender sem estar vendendo, sem parecer que está vendendo. Você tem que ser intencional. No final, você fala do seu produto e instiga a pessoa a querer usar o seu produto. Ou seja, cria uma necessidade para que aquela pessoa queira o seu produto ou serviço. É assim, dessa forma, que eu tento monetizar o meu podcast. E a área do desenvolvimento humano começou esse ano, porque eu parto do pressuposto que é um chamado. Porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Mas só que ajudar a pessoa é algo muito subjetivo. Desculpa o termo, mas uma prostituta ela ajuda a pessoa. Um médico ajuda pessoas. Então, eu quero ajudar a pessoa, mas como? Destravando a mente dela e levando elas para um próximo nível. Ou seja, tirando ela do estado atual dela, levando ela para o estado desejado. Por isso que eu faço esse trabalho de terapia. Eu sou terapeuta de alta performance empresarial. Ou seja, um empresário que está capenga, não sabe como ele quer chegar no próximo nível, eu pego na mão dele, por que está acontecendo? Você tem algumas travas. Vamos detectar qual é a tua trava. Não sei se a tua trava é escassez, se é ambiente, que a gente fala muito. Não sei se é paternidade, vitimização, não sei. Vamos fazer um teste, descubra as tuas travas. Vamos fazer um trabalho para destravar as tuas travas e te levar ao estado desejado. Esse é o trabalho de terapia que você faz. Terapia, mentoria, aí depende do perfil do cliente. Muito interessante. Max Moreira, conta para mim um pouquinho também da sua história. Você é empreendedor, organizador de eventos, atua na criação e também gestão e execução de projetos culturais, sociais, corporativos. Como é que você começou a sua vida e como é que você chegou até hoje? Eu acredito muito no poder das conexões. E eu costumo dizer que hoje eu empreendo, mas antes de empreender, eu trabalhei em 3 lugares que necessitavam muito de conexões. O primeiro foi o comércio, eu trabalhei durante muito tempo no comércio. O segundo foi o futebol, trabalhei muito tempo no futebol. E o terceiro, política, inclusive trabalhei aqui na Alerj, né?
Então, eu vivi muito conexões. E aí resolvi empreender. Como todo empreendedor, quebrei alguns CNPJs, fui bem sucedido em outros. E a vida é feita de relacionamento, né? E aí partimos para os eventos, mais um negócio se criando. Só que o evento ele nasceu a partir de um propósito. Propósito de conectar, um propósito de transbordar. Assim como o Henrique falou, unir pessoas, né? Unir pessoas, unir propósito. E acoplado a isso, o lado social, né? Eu, em 2020 ou 2021, eu tinha aproximadamente 100 funcionários e eu quebrei na pandemia, como grande parte dos empreendedores. Verdade. E ali eu adquiri uma dívida impagável com funcionários, com fornecedores, com clientes. Eu entrei num processo de depressão terrível e a ponto de faltar o mínimo para subsistência, a comida. Não cheguei a morar na rua igual o Henrique, mas chegou a faltar o arroz e o feijão. E durante algum tempo a igreja me ajudou com cesta básica e tal. E eu costumo dizer que somente o dono da dor sabe o quanto dói. Verdade. E aí, no momento da vida em que eu entendi o poder de uma cesta básica, foi quando eu entrei para o social. Porque hoje eu sei de verdade o quanto vale uma cesta básica, né? Para alguns talvez não tenha valor, para outros é um valor imensurável. Algo que para mim não custava nada, eu fazia doações para a igreja de números absurdos. E, de repente, eu me vi do outro lado, eu necessitando da cesta básica. E você nunca imaginou passar por isso na sua vida? Nunca imaginei. E como é que foi a resposta disso? Você, quando precisou, você encontrou abrigo em quem você ajudou? Você teve reciprocidade nisso? Quem me ajudou muito foi a igreja. Nesse período foi a igreja. A mesma igreja que você ajudou? Não, outras igrejas. Outras. A que você ajudou ou não te ajudou? Na verdade, não ajudou porque não tinha condição, né? Ela era ajudada por mim. Entendi. Então, foi um período muito difícil. Um período, eu acredito que para todo empreendedor, né? O Luizinho empreende, o doutor Henrique também. Esse período da pandemia Foi bem difícil. Tivemos que nos reinventar. Muitos negócios acabaram quebrando. E quando se tem um custo alto, né? Quando você chega num nível alto, a queda ela é muito maior, né? É verdade. Eu cheguei a ter aproximadamente 100 funcionários. E aí, o negócio embolou de uma forma que eu cheguei numa dívida impagável. Astronômica, né? Impagável. E nesse período eu entrei num processo de depressão também, além da parte social com a cesta básica. Eu sou pai atípico. A gente também trabalha a causa das crianças autistas, né? E eu me questionava muito. Um pouquinho antes eu tinha recebido o laudo do meu filho, né? Tinha fechado o laudo do meu filho. E eu questionava muito a Deus. Questionava muito o porquê de tudo aquilo ali ter acontecido comigo. Eu achava que aquilo ali era um castigo. Eu não entendia o porquê. E então veio a pandemia, veio esse processo de depressão. E ali eu comecei a entender que, na verdade, não era um castigo, era um presente. Eu estava sendo premiado. Eu falo para minha esposa que, fatalmente, naquele período, se meu filho não existisse, eu teria feito uma besteira. Forte. Então, tudo tem propósito, nada é por acaso. A partir dali, a gente começou... Aí se reerguemos como empreendedor, a vida volta ao normal e tal. Só que a gente olha começa a olhar com um olhar diferente, né? Sim. Para esse social, né? É um belo aprendizado, digamos assim, não é? É verdade. É uma lição que fica para a vida inteira e você se torna uma outra pessoa. Algumas pessoas se tornam melhores e, infelizmente, algumas pessoas se tornam piores, o que é lamentável, né? E você está fazendo um evento agora, já que a gente falou em eventos, você é dessa área. Conta pra gente quando vai ser, onde vai ser e que tipo de evento vai ser. No dia 6 de dezembro, nós estaremos reunidos no Hotel Atlântico Sul, no Recreio dos Bandeirantes. É um evento para empreendedores que já atuam e CLTs que querem empreender. Na verdade, a gente não usa muito o termo evento, a gente usa o termo ambiente. Nós criamos um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente de conexão, um
um ambiente, inclusive, onde trabalhamos o desenvolvimento pessoal também, as destravas. Inclusive, o doutor Henrique, ele é um dos participantes, ele palestra também. O Luizinho Patriota, ele está apoiando lá o evento com a gente, assim como ele falou que ele apoia a causa dos empreendedores, tem dado uma força ao nosso movimento, suporte, tem trabalhado bastante ali com a gente, os empreendedores. E fica o convite, dia 6 de dezembro, Hotel Atlântico Sul, fica o convite aí. Experience o chamado. E que horas que é? 8 da manhã inicia, o modelo do evento é o modelo de imersão, é um sábado inteiro, 8 às 18. De 8 às 18. Exatamente. Bom, então tá aí uma proposta imperdível para você. Até o final a gente vai falar sobre esse assunto novamente e deixar para você o convite aí. Vamos falar agora sobre ansiedade, que também é uma das doenças do século, não é? Sobrecarga emocional, ansiedade, são marcas da vida contemporânea, na verdade. A intenção entre a saúde mental, trabalho, tecnologia e autocuidado é essencial para entender como as pessoas estão lidando com as pressões diárias e aí talvez até a própria depressão, como o nosso Max Moreira falou. Luizinho Patriota, o excesso de informação pode agravar quadros de ansiedade? Olha, Brizola, você falou uma coisa, acho que você foi cirúrgico, né? Hoje a gente vive um modelo, né, tecnológico. Eu acho que todo mundo que está na mesa aqui, a gente é da geração que a televisão lá em casa era uma Mitsubishi que eu apertava, ligava e tinha que ficar girando o negócio para poder conectar, sintonizar lá o canal. E hoje eu vejo meus filhos, sabe, né, que não assistem televisão, estão na internet, às vezes, uma boa parte do dia. Um celular na mão. Não fica mais do que a gente briga. E olha só, que a gente briga pra gente não ficar mais no celular. Mas o que eu vejo hoje é um volume de informação muito grande. E eu vejo, ao mesmo tempo do volume, a gente não está preparado para poder canalizar as informações. Contudo, a gente fica igual aquele papa... Aquele come-come, não sei se você lembra daquele joguinho come-come. Você fica com Pac-Man, boa. A gente fica comendo tudo. Vocês são antigos aqui, hein? Eles são, não sou não. Pac-Man. E a gente fica igual esse Pac-Man, sabe, Henrique? A gente fica comendo tudo e aí consome o volume de informação é tão grande porque a internet é um negócio tão rápido. É verdade. As pessoas não estão prontas para poder canalizar essas informações. Filtrar, né? Saber usar. Sim. E aí elas pegam tanta informação, e aí, quando é que ela vai despejar? Ela não deu tempo de despejar, porque ela passou o dia todo, aí ela deita na cama e a mente ainda continua trabalhando com aquilo tudo, e aí você começa a ver que as pessoas não começam a focar naquilo que é importante, ouvir o que é importante. Então, assim, eu particularmente sou um produtor de conteúdo, acompanho muito a internet, vivo na internet, mas eu seleciono o que eu vou assistir, o que eu não vou assistir, o que eu vou ver, o que eu não vou ver. E o que não me interessa, eu nem quero saber, porque senão eu vou ficar depressivo. Eu vou ficar ansioso para poder saber o que está acontecendo. E qual guerra, por exemplo, eu na minha vida, e aí fica uma dica aqui, eu não quero acompanhar nenhum problema que está acontecendo. Caos. A minha mãe ontem tentou me ligar umas 20 vezes, eu não podia atender. Aí mandei mensagem, o que foi? Ela, você tá bem? Porque tá tendo uma operação. Eu falei, a minha mãe fica vendo a operação. Então, assim, se eu ficar vendo a operação o tempo todo na televisão, eu não saio de casa. Verdade. Se eu ficar analisando os empreendedores que estão quebrando, eu não vou empreender. Se eu ver quantos afogamentos estão acontecendo na praia, eu não vou mergulhar. Então, assim, a gente precisa respeitar, né, o nosso limite, né, de informação para que a gente possa poder avançar. Então, acho que eu vejo o problema hoje que está acontecendo, né, de todos os distúrbios que vem acontecendo, é a não preparação do ser humano em canalizar as informações necessárias para que possa avançar. Na realidade, o equilíbrio, né, Luizinho? É isso. Porque isso aqui é uma ferramenta tanto para construir, né? Tem pessoas fazendo milhões, faturando milhões usando essa ferramenta, e tem pessoas se afundando, né? Suicidando. Tem gente se suicidando. Exatamente. É como se fosse uma faca, né? A faca, ela
pode cortar um bife suculento que nos alimenta, ou ela pode assassinar uma pessoa, Sim. né? Exatamente. Depende de como saber usar, não é isso? Exatamente. Henrique Fernando, a gente observa também que, por exemplo, aqui a gente está aqui, cada um está com um celular na mesa. Obviamente que vocês não estão usando especificamente. Mas se a gente observar na mesa de um restaurante, por exemplo, um casal, e eu já observei muito, eu sou muito observador desse tipo de coisa, Também. das duas pessoas, do casal na mesa, cada um no celular. Tem 4 pessoas na mesa, rarissimamente alguém não está no celular. Ou seja, as pessoas estão dando mais atenção a quem está online do que quem está presencial. Exatamente. Como diferenciar a informação saudável da exaustão? Porque isso aí acaba causando, de certa forma, Sim. essa ansiedade que a gente está falando. Sim, pegando o gancho que o Luizinho falou, concordo muito com o que você disse, que tem até na palavra de Deus está isso. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, se eu ficar olhando muito para o abismo vai me olhar de volta. Eu não posso focar nos problemas. Boa. A física quântica explica muito isso. Aquilo que a gente sente e pensa, a gente atrai. Então a gente tem que pensar em coisas boas. E o celular, como o Max disse, a gente tem que saber canalizar. É uma ferramenta muito poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. Para mim, o que eu faço com meus mentorados, com meus clientes e comigo mesmo, para evitar essa estafa, essa ansiedade, essa pressa. Que a pressa é inimiga de Deus. O que é Deus? A pressa é inimiga da perfeição. Perfeição é Deus. O que eu faço? Eu faço a gestão do tempo. Você faz a gestão do tempo para você ter o seu dia todo ali programado para você poder fazer e não ficar ansioso. Tem a hora para você pegar no celular, para você responder o WhatsApp, tem a hora de você ir para a academia, tem a hora de você trabalhar, tem a hora de você estudar. É isso que eu faço. Para mim, é uma tríade. Para você evitar o estresse, a ansiedade, é uma tríade. Corpo, mente, espírito. É um tripé. A terapia ainda é um tabu no Brasil? Sim, é um tabu, porque muitas pessoas não acreditam na terapia. Mas quando elas começam a fazer, elas desmistificam muito isso. E aí, quando elas conseguem ter um avanço, elas conseguem sair do estado atual e irem para o estado desejado, acabar com uma depressão, por exemplo, elas falam, não, verdade. Se eu soubesse que a terapia era tão boa, eu já tinha feito há muito tempo. Mas as pessoas banalizam muito. Mas funciona, é cientificamente comprovado. De que forma as empresas podem ajudar as pessoas na saúde mental, Max Moreira? Eu acredito que com esse tipo de iniciativa, né, contratando profissionais da saúde mental, tendo essa orientação, cobrando talvez um pouquinho menos ou da forma certa, né? Eu acredito muito no acompanhamento. Todos os meus colaboradores, eu sempre fiz questão que eles estivessem em processos de treinamento, em processos terapêuticos, que é muito importante, né? Atrás de um colaborador ali existe uma vida, tem sonhos, tem uma história, né? Atrás de cada colaborador, não é um número. Então acredito que uma iniciativa como um profissional da saúde dentro da tua empresa é de suma importância, porque quando a saúde vai bem, a produção vai bem, né? Verdade. O colaborador ele acaba produzindo mais. E essa questão de saúde mental, ela, infelizmente, hoje, o emocional, a saúde mental hoje, eu acho que é o maior problema de saúde. Existem já até dados da Organização Mundial, o Brasil... Principalmente depois da pandemia. Eu não sei, até se vocês sabem, números reais, o Brasil ele já é considerado o país mais ansioso do mundo. Eita. E já existem números reais que daqui a 5 anos, aproximadamente, as doenças emocionais já vai ter matado mais do que as 2 guerras mundiais juntos. Então, assim, são números alarmantes, né? Proporções pandêmicas e precisa ter um cuidado especial. Muita gente não dá valor. Enquanto não sente, é o que eu falei lá atrás. Sim. Somente o dono da dor sabe quanto dói. Eu vivi um processo de depressão e a depressão ela não é uma tristeza. As pessoas confundem muito um estado de tristeza com a depressão. A depressão ela é o último estágio da dor humana. E quando a pessoa pensa no suicídio, né? Quando a pessoa pensa em tirar a vida, a grande realidade é que ela quer matar aquela dor, ela não quer se matar. Então, eu acho que precisa ser mais incentivado esse cuidado, esse tratamento da saúde mental.
Tá, então, uma boa ideia para um projeto de lei, os parlamentares aí que estejam nos ouvindo nesse momento, para empresas que tenham um determinado número X de funcionários, Boa, obviamente, sim. também, Tem um psicólogo que ali. tenha um psicólogo, Muito bom. ou que dê atendimento psicológico aos seus funcionários. Aí está aí uma boa ideia boa de um pegada, projeto de hein? lei. Aqui a gente sempre aprende muito e acabam surgindo grandes ideias. Eu queria perguntar agora para vocês também, que são desse meio, do meio da produção digital, como é que fica a inteligência artificial? Vou começar então pelo Luizinho Patriota. Você acha que a inteligência artificial ela veio para facilitar a vida ou ela pode complicar a vida das pessoas? Olha, Brizola, eu acho que ela veio primeiro para ficar. Né? Aquilo que a gente assistia lá nos desenhos animados, Exterminador do Futuro. né? Já virou realidade hoje, né? Então a gente teve a oportunidade de ver coisas que eram impossíveis e hoje ver coisas que são realidade. Então, assim, as pessoas hoje, por exemplo, vou falar lá em casa, meus filhos, quando tem dificuldade, por exemplo, em aprender alguma coisa, ou eles querem revisar o que foi feito, eles utilizam a inteligência artificial para poder verificar se aquilo realmente está dentro do contexto. Então eu acredito que a inteligência veio para facilitar a vida. É claro que algumas pessoas acham que vai tirar emprego dos outros, outras acham que veio para atrapalhar, mas assim, enquanto mais tempo essas pessoas não enxergarem que não tem volta mais, não tem como voltar, não vão acabar, não vai acabar, não tem como. Pelo contrário. Né? Ela só está evoluindo, então aqueles que puderem acompanhar, né, tanto dentro dos seus negócios, quanto dentro de órgãos públicos, poder enxergar a inteligência artificial. E vem acontecendo, você vê aí, se eu não me engano, tem não sei se é a PGR, eu não sei qual é o fato jurídico, mas já tem algumas instituições que já está colocando IA para a própria, acho que a STF está colocando IA para poder facilitar, né, o andamento das coisas. Porque assim, a quantidade de informações hoje, e aí eu volto a dizer, a gente estava falando de informação, da gente canalizar. Para que você vai ler um monte de coisa, ver um monte de coisa, procurar um monte de coisa, se a IA pode te dar já o que você precisa achar? Mastigadinho. Pronto. Entende? Então, imagina você tem uma sala dessa daqui cheio de documentos. Vamos procurar para ver se você acha algum documento para criar um projeto de lei voltado para um tema como esse. Você vai pedir para a IA para ela verificar todos que têm pautas parecidas com essa e ele vai te apresentar. Tu vai lá pegar 3, 4, 5, vai canalizar e vai resolver. Então, eu acho que ela veio para ficar, ela veio para acelerar e aquele que souber utilizar vai ser o diferencial. Henrique Fernando, você acha que a inteligência artificial veio para somar, veio para ficar, ou ela pode oferecer riscos aos empregos, por exemplo? Eu, particularmente, a IA me ajuda muito, me ajuda bastante, principalmente no que concerne ao direito. Não que eu peça para ela fazer petições, por exemplo, mas pesquisas, jurisprudências, alguma legislação ali que eu posso usar naquela determinada peça, teses, isso tem me ajudado bastante. E não só me ajuda no direito, nas outras áreas também. E ela vem corroborar com o que o Luizinho falou, que ela veio para ficar, ela veio para corroborar com tudo que a gente faz. Ele falou ali dos documentos. A IA hoje ela trabalha com um sistema de dados e ela vai nesse sistema de dados para poder te dar tudo que você precisa naquele momento. Eu acho que é uma ferramenta muito importante, de suma importância, que as pessoas têm que se acostumar a lidar com isso. As outras gerações que virão após nós não vai nem sentir a diferença de como é não ter uma IA, porque a gente vai evoluindo, a IA vai evoluindo juntamente e eu tenho certeza que veio para ficar e veio para ajudar. Mas, como tudo na vida, tem os prós e contras, tem que saber usar a IA. Porque se você não saber usar a IA para o lado bom, vai usar para o lado mal, vai acabar trazendo problemas para a tua vida e para a vida das pessoas que estão do seu lado. Muito bem. Max Moreira, o rádio, quando surgiu a televisão, diziam que o rádio ia acabar. O rádio continuou. Depois veio a internet. O rádio hoje está no streaming. E assim por diante. E vem aí o rádio digital também. Já estamos saindo do analógico. A TV já está no digital. Então a pergunta é, a inteligência artificial, que é uma tecnologia das mais avançadas atualmente, veio para facilitar também a vida dos empreendedores como você? Ou você acha que pode, de certa maneira, complicar a vida
de quem trabalha com eventos, por exemplo? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu digo que contexto é rei, né? Contexto é rei. Tudo depende de um contexto. E eu sigo a mesma linha de raciocínio do Luizinho Patriota, do Dr. Henrique. A IA ela é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta. Ela pode facilitar a tua vida, abrir as portas, abrir os seus caminhos, como ela pode destruir a tua vida. Então, depende da forma como você a usa. Repito novamente, o exemplo da faca. A mesma faca que corta um bife suculento é a mesma faca que serve para assassinar uma pessoa. Então a IA está na mesma pegada. Depende da forma como você usa. Por exemplo, algumas pessoas usam a IA para fazer tudo. Então já estão ficando com o cérebro atrofiado. Né? Deixa eu só fazer um complemento. Tem gente namorando com a IA. Tem gente se consultando. Fazendo terapia com IA, inclusive. Com IA, fazendo terapia com IA. E eu acho que aí pode estar o perigo. Só fazer um complemento do que você falou, até peço desculpa. Mas acho que o perigo, né, pode estar exatamente aí, né? Igual você falou, a faca que corta um bife é a mesma que assassina. Eu acho que coisas como essa pode matar. Recentemente foi feita até uma pesquisa. O que mais se pergunta para a IA é como ficar milionário. E alguém tem a resposta aí, eu gostaria de saber. Desde que seja honestamente, não é? De forma lícita, exatamente. Porque desonestamente não, a gente sabe como. que tem várias fórmulas aí. Mas eu acredito que a IA não ia explicar uma coisa dessa. Não, né? Não. Bom, projetos de impacto social têm transformado comunidades através de ações que unem criatividade, inovação e responsabilidade coletiva. O empreendedorismo social ganha força como solução para problemas reais. Vou começar então pelo Luizinho Patriota. Como identificar demandas urgentes de uma comunidade, que é uma das suas especialidades? Então, Brizola, a gente vê o poder público, de uma certa forma, olhar para as comunidades ou para os locais mais carentes, vou trabalhar dessa forma, como se fosse algo como se fosse um problema. E a gente viu, por exemplo, a Rocinha movimentando milhões com o poder do empreendedorismo fortíssimo. Então eu acredito muito que esse modelo, por exemplo, que pode merecer alguns ajustes, ele pode ser multiplicado em outras regiões. E aí fica uma indignação minha, tá? Eu vejo projetos mais voltados para a cultura, vejo projetos voltados para as questões sociais, que são importantes, eu não sou contra, mas eu vejo muito pouco voltados para fomentar o empreendedorismo. A gente fez uma última pesquisa, eu vi que o investimento para formação, preparação, para o empreendedorismo, são 15 vezes menor do que para projetos voltados aí para, como se fosse a Lei Rouanet, algo parecido com isso. Não sou contra a Lei Rouanet, não sou contra, mas eu sou contra, né, que pouco investimento vem para o empreendedorismo, porque se as instituições estão funcionando, se a saúde está funcionando, se a educação está funcionando, é graças ao pequeno, médio, grande empreendedor que está gerando impostos. É a mola mestra do país. O país, o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, ele não produz nada. Ele vive de arrecadação de impostos. E quem gera o imposto é o empreendedor. Exatamente. Então, eu acho que fica aqui, né, uma indignação, uma coisa que a gente também está trabalhando muito. A gente precisa fomentar o empreendedorismo. Eu acho que a gente deve começar essa fomentação nas regiões mais carentes, porque tem muita mente brilhante nesses lugares. Não tenha dúvida. Henrique Fernando, de que maneira a gente poderia valorizar mais o empreendedor, na sua opinião? Pegando o gancho que o Luizinho falou, se o Estado, quando a gente fala Estado, é federação, município, claro. incentivasse mais o pequeno e o médio empreendedor. Porque hoje em dia, para você poder empreender, é muito desafiador. As pessoas enfrentam muitas travas para você poder empreender. Ou é falta de dinheiro, ou é falta de espaço para você poder empreender. Mas eu acho que o poder público poderia dar cursos gratuitos, como o Sebrae faz, para a pessoa, como se fosse uma escola de empreendedorismo.
Porque se a pessoa tem pelo menos um norte ali de como iniciar abrindo um negócio, ela com certeza vai conseguir ter esse insight. Pô, eu consigo empreender com pouco dinheiro, só com isso aqui. Então vou começar pequeno. Tem pessoas que não conseguem empreender. Eu parto do pressuposto, eu falo isso pro Luizinho, se nas nossas escolas tivesse 4 pilares de ensino, o Brasil seria outro. Quais são esses? Inteligência financeira, inteligência emocional, noções de direito e noções de política. Eu aposto com você que daqui a 20 anos o país seria outro. Você não acha que, ao falar de noções de política, alguns radicais não poderiam Com achar certeza. que estariam doutrinando as escolas? Com certeza. Por isso que eles não fazem isso. Mas aí que tá, volta ao que eu falei no início. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O conhecimento que as pessoas teriam sobre a política, muitos políticos que estão lá hoje não estariam, por conta do conhecimento. Sem dúvida. Do conhecimento. Você acha que é por isso, então, que não se investe em educação, por exemplo? Com certeza. Porque o governo quer as pessoas burras, pessoas sem conhecimento, polidas de conhecimento, e aí começa... É mais fácil dominar as massas. E massa de manobra, porque o povo mais ignorante é mais fácil de você persuadir, manipular. Justamente por isso que não tem essas noções de política, porque deveria ter. Max Moreira, na sua opinião, qual o papel da juventude nesse impacto social? A juventude é a força do país, né? A juventude é o vigor, a juventude é a inteligência, a juventude é a criatividade. E acredito que políticas de incentivo, né, a jovens empreendedores, tá aí uma pauta para estar batendo, né, Luizinho? Para estar um incentivo ao empreendedor jovem, né? Eu acredito que a juventude é a força, a juventude é o vigor. Ontem a gente teve uma reunião lá no Golf, né? Com a Larissa. Com a Larissa, né? Quero deixar um abraço aqui para a Larissa. E a gente Larissa estava falando exatamente sobre isso. Da gente fortalecer o empreendedorismo na juventude. Exatamente. Bom, agora vamos falar um pouquinho, então, sobre a desinformação. Já que a gente falou de informação, da desinformação segue como um dos maiores desafios da atualidade. Redes sociais, algoritmos, bolhas ideológicas e a velocidade da informação afetam diretamente a democracia e a vida cotidiana. Luizinho Patriota, por que fake news se espalham tão rápido? Olha, eu acho que eu vou voltar naquilo que o Henrique falou, né? As pessoas estão precisando de conhecimento mais. Por falta de conhecimento, qualquer informação que pode gerar muito barulho, eles acreditam. Então, acho que falta a inteligência emocional nas pessoas, porque eu recebo às vezes cada coisa no meu zap e eu falo assim, cara, isso é muito louco de ser verdade. É quase impossível de ser verdade. Tem algumas coisas que eu falo assim, isso é impossível de ser verdade. E as pessoas não têm o discernimento de parar, e aí você começa a ver o grau de ansiosidade das pessoas, de não estar preparada. Então, as pessoas não querem saber o que está acontecendo, se é verdade ou mentira. Muitas das vezes sai compartilhando sem saber do que está se tratando. Então, assim, eu acho que o problema que a gente vive não é só a desinformação. A desinformação eu acho que é consequência da desinformação das pessoas. Eu acredito muito nesse ponto. Henrique Fernando, na sua opinião, como educar a população para o consumo crítico de notícias? Embasando, como eu posso dizer? Embasando a pessoa, instigar a pessoa sempre a procurar a raiz ali daquela informação. A fonte, né? A fonte, pesquisar a fonte. Porque se a pessoa ela é maleável, qualquer notícia vai influenciar ela. Principalmente se seja uma notícia ligada ao seu pensamento ideológico. Exatamente. Se for favorável, a pessoa não quer nem saber. A pessoa fica cega. E aí a pessoa, geralmente, ela quer absorver o que ela quer. Ela não quer ouvir o que ela não quer saber do que ela não quer. Nosso cérebro é isso. E o nosso cérebro, ele assimila muito mais forte as coisas negativas do que as coisas positivas. Tanto que, como o Luizinho falou aqui no início, minha mãe fica preocupada que viu uma operação, que isso. Ou seja, a pessoa fica preocupada com isso, não investiga
para saber onde é que é aquela operação, se é verdade mesmo, qual é o teor, qual é a dimensão daquilo tudo. Já parece que é uma bomba atômica. Então a pessoa tem que ter pelo menos um filtro ali para poder saber filtrar a informação. Eu não, isso aqui eu posso filtrar e ficar mais tranquilo. A pessoa já faz um estardalhaço, faz tempestade em copo d'água. Eu acho que não deve ser assim as coisas. Muito bem. Eu queria ouvir o Max Moreira também em relação às plataformas. Como é que você vê isso? Você acha que as plataformas deveriam ser responsabilizadas ou isso pode parecer uma espécie de censura? Eu acredito que seja censura. Eu acredito mais que seja uma questão educacional. É educar, né? O senhor tocou num ponto aí muito forte, que são as ideologias, né? As ideologias, elas são muito fortes. E quando aquela notícia, ela favorece o teu ideal, aquilo que a ideologia que Aquilo você que você defende, acredita. você acredita, aí não tem jeito. É automático você repassar, você acreditar, você não... Eu acredito que seja mais uma questão educacional. Falta realmente educação. Vou fazer a mesma pergunta, então, para todos. Na sua opinião, Henrique Fernando, você acha que as redes sociais deveriam ser, digamos assim, controladas, não, mas responsabilizadas? Sim, tinha que ter um teor ali mais educativo. Eu acho que hoje a criança, por exemplo, tem acesso a muita coisa na internet que ela não deveria ter acesso. Porque, vamos supor que a criança começa, como ele falou, meus filhos ficam no celular o dia inteiro. Ali ela começa a absorver problemas sociais, coisas que ela não deveria adquirir na infância. Porque muitas, como eu falei no início, muitas das nossas travas mentais vêm da primeira infância, que é do 0 aos 7 anos. Se ela começa a ver muita coisa ruim na internet, pornografia, notícia ruim, ela vai crescer deturpada. Aí quando chega na fase adulta, ela já não é já é um adulto já desviado, entendeu? Então acho que as redes sociais, a internet, ela tinha que ter um pouquinho de censura para que não todos chegassem a essa informação. Mas isso vai muito também dos pais, das crianças, de deixarem os filhos acessarem certos tipos de conteúdo. Henrique, eu vou Luizinho Patriota. Eu vou fazer um complemento. Eu acho que deixar claro o que você falou. Acho que a censura acho que não é a palavra certa, né? Porque censura é um negócio muito forte. Mas, por exemplo, o Instagram fez uma mudança agora há pouco tempo. Tem uma semana que eles fizeram a mudança. Adolescente, né? Conta para adolescente. A conta para adolescente. Então, assim, eu acho que a gente está no momento, Henrique, eu concordo que precisa proteger as crianças com relação à informação. Lógico. Acho que isso é um ponto que eu concordo. Agora, na questão de censurar, eu acho que aí já fica um ponto muito delicado. Tem que responsabilizar. Eu não acho que tem que responsabilizar, porque o responsável é o pai e a mãe. Eu acredito muito nesse potencial. Mas eu acredito que as plataformas que já estão nesse andamento, elas deveriam ajustar o controle de acesso. Então, por exemplo, meu filho tem um celular. Então tinha que ter um login que ali é criança. Então todas as informações que seja para criança, vai para ele. Conteúdo adulto, ele não vai ter acesso. Já filtrado, já está começando esse movimento. A internet é algo muito novo. A gente precisa entender isso. Sim. Mas é algo que precisa evoluir para esse caminho. Então eu acredito muito numa internet livre. Né? Eu acredito muito que a gente precisa melhorar alguns processos para que a gente entregue conteúdo, né, no quesito das crianças, para que elas sejam protegidas, né? Assim como a televisão. Né? A televisão também, hoje você compra alguns canais lá e aí vem canais que não são de conteúdo adulto. E aí tem uma senha que tem que ser colocada e tá tudo bem. Foi uma maneira que a TV conseguiu de filtrar esse tipo de informações. Proteger Exatamente. as crianças. Eu acho que a internet está começando a ir por esse caminho. Está muito tarde. Eu acredito que poderia já ter sido feito isso muito antes. Mas acho que o caminho é esse. Eu acredito na internet livre, mas acredito também que ele precisa ter algumas ferramentas que protejam as crianças. Algumas limitações. Sim, sem dúvida. Bom, então eu vou começar agora pelo Max Moreira, que é o último assunto do nosso debate-papo de hoje, que são eventos, que especificamente é a sua área. O setor de eventos movimenta bilhões, gera empregos e fortalece a cultura, o turismo e o entretenimento. Porém, enfrenta desafios como burocracia, planejamento e profissionalização. Como a economia criativa, na sua opinião, pode impulsionar novas oportunidades no mercado de trabalho? Eu acredito muito na formação técnica, né? Eu acredito que de alguma forma, porque
pessoa que trabalha com evento, ela aprende muito na prática, né? Eu costumo dizer que nós aprendemos a trocar o pneu com o carro rodando, com o carro andando, em movimento. Então, acredito que é uma área que cresceu bastante, que gera muitos empregos, gera lucro, faturamentos altos. No entanto, não tem uma formação. Eu acredito que a gente volta à pauta anterior sobre o jovem, né? O jovem que quer empreender. Eu acredito que falta essa formação, uma instrução, uma parte mais educativa para quem quer atuar no ramo. Criação também de áreas técnicas, qualificação de mão de obra, não é? Para trabalhar nessa área. Hoje o serviço... Perdão, desculpa. Não, fica à vontade. Hoje o serviço ele é muito amador, é muito... Vamos se unir, vamos fazer, monta aqui, monta ali, e a gente vai fazendo, batendo cabeça e criando até fazer dar certo. Então, eu acredito nisso aí. Falta uma formação técnica. A palavra certa é essa. Então, vamos lá. Aproveita e divulga o seu evento aí, que vai acontecer no próximo dia 6 de dezembro. 6 de dezembro. Fica um convite aqui muito especial para vocês. Hotel Atlântico Sul, Recreio dos Bandeirantes. Faremos um evento para aproximadamente 200 empreendedores. Um ambiente seguro, um ambiente agradável, um ambiente de conexão. Um ambiente onde você vai destravar, onde você vai receber insights, dicas para iniciar o próximo ano de uma forma diferente. Maravilha. Então, imperdível no próximo dia 6, começa às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã. E como é que a pessoa faz para se inscrever? Liga para quem? Fala com quem? Então, nas redes sociais, experian.ochamado no Instagram. Lá no Instagram a gente tem um link de inscrição na bio. Né? Temos o site também, que é experian.com.br, e todas as informações ali no site. Maravilha. Então, experian.com.br, O chamado. o chamado. O chamado. Tem um canal no YouTube também, que é... Qual é o canal? Experience Cash. Experience Cash, que é um podcast que nós temos também para empreendedores, assim como o doutor também temos um podcast. Ah, que maravilha. Então, esse podcast pode ser visto no YouTube. No YouTube, exatamente. Pode ser acessado no YouTube também. Experience Cash. Ok. Doutor Henrique Fernando, queria também agradecer a sua presença aqui e perguntar qual os maiores desafios para organizar eventos no Brasil. O desafio é muito grande. O desafio, excelente sua pergunta. Eu também estou junto com o Max nesse desafio aí do Experience. Ele me chamou para ajudá-lo na organização do evento, divulgação, staff, tudo. Estou de frente junto com ele. Está sendo muito desafiador, porque eu também faço evento semanal de network, toda quinta-feira na Barra. A gente tem, hoje não teve, por isso que eu estou aqui, mas quinta-feira que vem tem. O desafio é muito grande, porque a gente precisa de pessoas qualificadas também, que tem esse timing para poder fazer evento. Tem que ser pessoas proativas, tem que ser pessoas racionais, tem que ser pessoas que não se abalem com não, tem que ser pessoas centradas, porque não é fácil, é muito desafiador. E buscar gente qualificada, pegando o gancho, é mais difícil. Mão de obra tem trabalho, mas não tem pessoas qualificadas para tal trabalho. Eu acho que a mola mestra é você qualificar essas pessoas para que elas possam entrar no mercado de trabalho, seja de evento, seja de qualquer área. Pessoas têm que, sim, ter capacidade, têm que ter uma porta de entrada para se qualificarem, para elas poderem ter um emprego, seja por serviços sociais, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, até mesmo o ensino superiores, para que elas possam se qualificarem cada vez mais. Muito bem. Para encerrar, então, Luizinho Patriota, como a tecnologia pode transformar a produção de eventos? Cara, uma ótima pergunta, né? Acho que a tecnologia, ela pode mudar tudo. Você vê que, quando você perguntou para ele como é que você pode acessar o evento. Antigamente, anota o número, diz que É verdade. 2 tal, 222. Tá velho, Hoje, eu não lembro disso não. Hoje em dia, você acessa o Instagram, você acessa o canal do YouTube, e a tecnologia, você entende que ela veio para proteger. Você que está assistindo aí não conhece o evento. Se fosse há 20 anos atrás, você ia ter que ligar.
e ia se limitar no que a pessoa falasse para você. Hoje a pessoa pode entrar agora no YouTube ela e ver. entra agora, No vê celular a mesmo. versão anterior que teve. Ela vai ver o que está acontecendo agora, ela vai ver os participantes, ela vai ver a foto do participante, o Instagram dele, vai lá visitar para ver quem é. Então você entende que a experiência que a tecnologia permite para que nós, como usuários, podemos pesquisar para fazer uma compra melhor, com qualidade, com mais segurança, sem dúvida nenhuma, no passado a gente não conseguia, mas hoje a gente consegue. Então acho que a tecnologia, sem dúvida nenhuma, é algo que veio para mudar a vida das pessoas. Na questão do evento, veio para promover ainda mais, né, o que está acontecendo lá e fazer com que as pessoas possam comprar, né, e ter a maior segurança, que eu acho que a mola mestra hoje é a gente ter segurança do que a gente está comprando. Sem dúvida alguma, eu quero agradecer aqui os nossos convidados especiais do nosso debate-papo de hoje. O debate-papo Alerj trouxe reflexões importantes sobre empreendedorismo, cuidado humano, engajamento social, defesa dos animais, o impacto das ações coletivas no desenvolvimento da nossa sociedade. E quero agradecer a presença dos nossos convidados. Luizinho Patriota, muito obrigado pela sua presença. Zola. Suas considerações finais. Bom, quero agradecer, né, ter participado desse momento aqui tão especial, né, com essas duas feras aqui. E você é uma grande fera, né, Puxa sem vida, dúvida fera nenhuma. brava. Você é um cara que sabe conduzir. E agradecer você que está nos Muito obrigado. assistindo aí, né, com a sua audiência, ter ficado até o final, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente conseguiu contribuir um pouquinho e fazer você enxergar, você que é jovem, enxergar a vida como era no passado, e você que é da nossa época, lembrar um pouquinho, né, refletir, porque recordar é viver. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso hoje. Um grande programa, parabéns. Muito obrigado. Não seria grande se vocês não estivessem aqui. Querido Henrique e Fernando, muito obrigado pela sua presença. Gratidão. Suas considerações finais. Gratidão, primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui, sem Ele nós não somos nada, agradecer aos telespectadores, agradecer ao Luizinho, ao Max e você, muito obrigado, você é uma fera, como ele falou, engrandeceu esse debate aqui, foi muito bom e tenho certeza que a gente, como eu falo no meu podcast, a gente tem que levar conhecimento às pessoas, as pessoas têm a incompetência inconsciente, ou seja, elas não sabem que não sabem. Desde o momento que as pessoas sabem, a gente já consegue mudar um pouquinho ali. Então, muito obrigado. Pode deixar o Instagram? Claro, por favor, à vontade. Meu Instagram é @HenriqueFernandoADV. Repetindo, @HenriqueFernandoADV. Também convido vocês a estarem nesse evento, dia 6, da Experience do Chamado. Já tem alguns meses que a gente está planejando, montando tudo, bate aquele friozinho na barriga, né, Max? Aquela ansiedade, mas Deus está na frente, já deu tudo certo. Tenho certeza que a partir do dia 6 vai ser um novo tempo, vai ser um divisor de águas e tenho certeza que todo mundo que for lá vai sair de lá transformado e destravado. Olha, se você ficar muito ansioso, eu tenho um terapeuta amigo meu, o Henrique Fernando, que eu vou te recomendar. Beleza, Fernando pode mandar. Henrique. Fernando Henrique. Fernando Henrique. Tá ótimo. Olha, Gratidão, muito obrigado. Max Moreira, muito obrigado pela sua presença também aqui. Uma honra tê-lo aqui e as suas considerações finais. Muito feliz, muito obrigado. O prazer é meu. Eu costumo dizer que a mesa em que nós sentamos, ela diz muito a respeito do nosso futuro. E fico muito feliz em estar participando de uma mesa com pessoas sensacionais, pessoas do nível de vocês. E quero agradecer ao espectador que gera essa audiência, agradecer a TV Alerj, né? Toda essa estrutura ter colocado à disposição. Quero estender o convite, fortalecer, na verdade, mais uma vez o convite. Dia 6, temos esse ambiente te esperando, tudo criado com muito carinho, tudo criado com muito amor. E eu tenho certeza que é uma experiência que vai mudar vidas. É sobre transbordo, né? Não é só mais um evento. E minha gratidão a ti, que é um ícone, uma pessoa que Obrigado, eu admiro querido. bastante. E Foi um obrigado. grande... Foi um Obrigado a prazer. você. Foi um grande aprendizado hoje E aqui. só desculpa te cortar, ele não falou o slogan. Ambiência, Ambiência muda a frequência. esse que é o slogan do evento. Ah, que maneiro. Ambiência muda a frequência. Ambiência muda a frequência. Eu tava esquecendo ele, tá vendo? Isso é muito bom. Gente, muito obrigado então pela atenção, pela audiência, pelo carinho. A direção-geral da Rádio e da TV Alerj é do Luciano Silva, a coordenação do Tadeu Galvani, a direção da TV Alerj da Potira Dias, a produção jornalística é do Rafael Luna e a apresentação do amigo de vocês, Alberto Brizola.
Muito obrigado. Na próxima semana estaremos de volta aqui às 9 horas da noite. A todos o nosso muito obrigado. E não esqueçam que ontem já era, hoje é o dia e o amanhã poderá não mais chegar.